No exercício que nós vamos resolver agora, trata-se de um exercício clássico de aplicação da lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico criado por um fio infinito. Então, vamos começar por desenhar o nosso fio infinito. Temos aqui um fio. Okay. Para simplificar a resolução, vamos escolher um sistema de coordenadas adaptado. Ora, este problema leva-nos a um sistema de coordenadas cilíndrico, por isso eu vou ter aqui um eixo dos z's alinhado com o fio e vou desenhar aqui um eixo dos r's. Okay? Em que este é o R da coordenada cilíndrica. E nós queremos calcular o campo, imaginem, num ponto R, a uma distância R do fio. Ora, vocês aqui podem ficar confusos, porque este ponto eu uso a variável R para o definir e também usei a variável R para chamar o vetor, o eixo dos R's. Mas vocês estão a compreender que eu aqui refiro-me ao eixo dos R's e aqui é um valor R qualquer situado no eixo dos R's. Então vamos relembrar a lei de Gauss. A lei de Gauss afirma que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, S, reparem que este círculo em cima do integral diz-nos que a superfície é fechada e este integral de superfície chama-se o fluxo. Então este fluxo é igual à carga no interior da superfície a dividir por uma constante que é ε0. Então, toda a lógica da resolução de problemas usando a lei de Gauss consiste em aplicá-la a problemas com uma simetria tal que eu consigo retirar o campo elétrico de dentro do integral cá para fora, de modo que quando calculo o integral me vai aparecer algo ligado à superfície e eu consigo resolver esta equação em função do campo elétrico. Ora, a aplicação da lei de Gauss tem, por isso, vários passos e o primeiro deles é a simetria do problema. Então, nós temos que analisar a simetria do problema. Qual é a simetria do problema? Ora, este é um problema com simetria axial ou simetria cilíndrica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o campo, em primeiro lugar, aponta perpendicularmente ao fio. Reparem, neste ponto aqui o campo elétrico tem esta direção. O campo elétrico em qualquer ponto é sempre perpendicular ao fio. Nós estamos à espera deste comportamento, porque vocês sabem que o campo elétrico vai para fora das cargas. E nesta, aponta na direção para uma... Nós estamos a supor, obviamente, que aqui que o nosso lambda, a nossa densidade linear de carga, a nossa carga do fio é uma carga positiva, não é necessário, reparem, se fosse uma carga negativa, o campo elétrico apontaria na direção do fio e não para fora do fio, mas o campo elétrico é sempre perpendicular devido à simetria do problema. E então, eu vou dizer que o campo elétrico aponta segundo o de R. E a magnitude do campo, qual é a sua dependência? Ora, só pode depender da distância ao fio. Então, analisando a simetria do problema, nós vemos que a simetria axial implica necessariamente que o campo elétrico, a sua intensidade depende da distância ao eixo e a sua direção é o versor U de R das coordenadas cilíndricas. Este argumento pode ser justificado, se vocês quiserem, mais em detalhe. Imaginem que tal não era o caso, que o campo elétrico apontava numa direção que não era a direção U de R. Como é que eu demonstro que isto é absurdo? Se tal acontecesse, eu poderia inverter, reparem, eu tenho o meu fio que tem esta direção e o campo aponta nesta direção dada. Se eu fizesse uma inversão de sentido do fio, uma rotação de 180 graus, o que é que eu continuo a ter? Continuo a ter o mesmo fio, a mesma distribuição de carga e o campo elétrico terá que ser o mesmo. Mas se eu fizesse aqui uma rotação de 180 graus, o que é que ia acontecer ao meu campo? Este meu campo é a linha
já ia apontar para outra direção, o que é absurdo. O campo, neste ponto, tem que apontar sempre para a mesma direção. Qual é a direção que se mantém inalterada perante esta rotação? É a direção perpendicular ao fio. Pronto, depois de analisarmos a simetria, reparem que simplificamos em muito a forma do campo elétrico. Vamos passar agora para a definição da superfície gaussiana. O que é a superfície gaussiana? É a superfície S onde vamos resolver este integral. Ora, se eu quero calcular o campo elétrico a uma distância R do fio, a minha superfície gaussiana vai ser uma superfície cilíndrica, um cilindro que está, reparem, vou fazer isto um bocado maior, um cilindro que está a uma distância R, tem um raio que é R. Pronto, nós temos aqui o nosso cilindro. E então a superfície gaussiana está definida e reparem num ponto muito importante, é que a superfície é fechada. Por isso a nossa superfície gaussiana é constituída pelo topo, que eu vou chamar a superfície A, pelo lado, que eu vou chamar a superfície B, e pela base, que é a superfície C. Depois de termos definido a superfície gaussiana, vamos então calcular o fluxo. E o que é o fluxo? O fluxo é este integral. É o integral através da superfície fechada de E ds. Ora, este fluxo, nós vamos dividi-lo, eu vou chamar este fluxo o fluxo total, e vou dizer que o fluxo total é a soma do fluxo através da superfície do topo, mais o fluxo através da superfície do lado, mais o fluxo através da superfície da base. Vamos concentrar-nos na superfície do topo. Ora, qual é o ds para a superfície do topo? O ds aponta sempre para fora da superfície. Vamos fazer aqui um desenho, vamos olhar novamente para a nossa superfície. Tenho aqui um ds, ele aponta para fora, é o meu ds. E esta direção qual é? É a direção do eixo dos z's e por isso o versor é o versor k. E qual é a magnitude de ds? Ora, nesta superfície, reparem, o que é que está a variar nesta superfície? Quando eu vou de dentro para fora, varia o raio. E quando eu ando à volta da superfície, ando aqui à volta, varia o ângulo φ. Então, eu vou ter um termo em dr e um termo em dφ. Se vocês repararem, as unidades do lado esquerdo, as dimensões são de um comprimento ao quadrado, uma superfície, e eu do lado direito tenho um comprimento e um ângulo. E por isso falta-me qualquer coisa para ter as mesmas dimensões. O que é que me falta? Falta-me aqui o R. E eu tenho, então, aqui o meu elemento de superfície escrito corretamente, que é um elemento de comprimento segundo R, que multiplica um elemento de comprimento segundo φ, um arco segundo φ. E o nosso campo qual é? O nosso campo foi o que nós vimos na parte 1, quando analisámos a simetria. É E de R vezes U de R. Ora, reparem que neste integral há um produto interno de E interno com ds. Qual é o resultado deste produto interno? Nós vamos ter as partes escalares, reparem, isto aqui está errado, vai ser dr vezes R dφ vezes E de R, vezes o produto interno de K com o de R. Mas K é perpendicular ao de R. Logo, o seu produto interno é zero. Porque K é perpendicular ao de R. Logo, vocês estão a ver que este fluxo elementar através da superfície é zero. Então, se é este o caso, nós vamos ter que o fluxo através da superfície A vai ser zero. Qual é a interpretação física deste resultado do fluxo através da superfície A? Reparem, vamos imaginar que em vez de campo elétrico nós tínhamos água com uma dada velocidade V a sair da nossa linha. Se há água a sair da linha com uma velocidade V, a água atravessa a superfície A tangente à superfície. Isto é, a água
nunca penetra na superfície, a superfície A. É sempre tangente. Se estiver por baixo da superfície, mantém-se em baixo. Se estiver por cima da superfície, mantém-se em cima. Logo, qual é a consequência? Não há fluxo de água através da superfície A. E se não há fluxo de água, no caso em que temos o vetor velocidade, também não haverá fluxo de campo elétrico, no caso em que temos o vetor campo elétrico com a mesma direção e sentido do vetor velocidade da água. Vamos então passar à superfície B. Ora, a superfície B é o lado do nosso cilindro. Vamos desenhar novamente aqui o nosso problema, para vocês visualizarem bem o que nós estamos a fazer. Temos aqui, então, o nosso fio, a superfície que foi escolhida, ok? O nosso fio continua, é um fio infinito, não se esqueçam, ele continua para fora da superfície. E agora nós estamos a estudar a superfície B. E então um ds, há aqui um ds da superfície B. E esse ds aponta para fora do cilindro. Ora, qual é então o valor de ds? ds, se aponta para fora do cilindro, aponta na direção radial. E então aponta segundo o de R. Quando nós estamos a mover na superfície do cilindro, na superfície cá fora, o que é que varia? Varia o Z e varia, quando andamos aqui à volta, o φ. R, d, φ. Então, vocês estão a ver que a nossa superfície tem um elemento segundo Z, elemento de comprimento segundo Z, vezes um elemento de comprimento segundo φ. Está escrita, então, o nosso ds. E o campo? O campo já sabemos. O campo depende da sua intensidade apenas do raio e aponta segundo a direção radial. Produto interno é igual então a dz, r dφ, e de r, o de r interno com o de r. Ora, qual é o resultado de um produto interno de um versor com ele próprio? É o seu módulo ao quadrado. Mas como o módulo é 1, o resultado é 1. E agora podemos substituir este resultado no nosso integral. Então, o fluxo através da superfície B é o integral de E ds através de SB e vai ser o quê? dz, r dφ, E de R, e os nossos integrais vão variar entre 0 e 2π, damos a volta completa ao cilindro, e dos z's nós vamos ter que escolher a posição da nossa superfície cilíndrica. Como é que eu vou escolher? Vou dizer que tenho aqui o meu eixo dos R's e por isso o meu cilindro vai de uma altura menos h sobre 2 a h sobre 2. E com este resultado, o meu z da minha superfície vai variar entre menos h sobre 2 a h sobre 2. Menos h sobre 2, h sobre 2. Vamos olhar novamente para este integral e vemos que o integral é em φ e em z e por isso as componentes em r podem passar para fora do integral. E isto nós vamos ter, reparem, isto é um integral perfeitamente trivial. E se agruparmos corretamente os termos, o que é que nós temos aqui? Temos o campo elétrico, que multiplica por 2πr, que é o perímetro do cilindro, vezes a sua altura. Ora, o que é isto? É a superfície. É a superfície B. Vamos então tentar perceber o que é que nós obtivemos como resultado. Ora, se o campo aponta para fora, atravessando a superfície, normalmente à superfície, isto é, o seu vetor campo elétrico é segundo o de R e este vetor ds é normal à superfície e por isso o campo é normal à superfície. Logo o fluxo vai ser o campo na superfície que é constante. Reparem, na superfície o raio é constante, logo o campo é constante, vezes a área da superfície.
É o que nós temos aqui. O campo na superfície vezes a área na superfície. E agora vamos continuar, então, o nosso exercício analisando a última superfície. Qual é a última superfície? É a base do nosso cilindro. Ora, vamos desenhar novamente o cilindro. Temos aqui o nosso fio infinito e cá em baixo, cá está a nossa superfície B, a nossa superfície C, perdão, e a nossa superfície C vai ter um DS que aponta para fora da superfície. Então o DS aponta aqui para baixo. Então qual é o valor de DS? DS para a superfície C, ok, nós estamos a calcular o fluxo através da superfície C, vai apontar segundo menos K. E analogamente à superfície A, nós vamos ter DR, R, dφ. O campo elétrico, já sabemos, tem esta forma devido à simetria do problema, e por isso, quando nós formos calcular o produto interno de E com ds, vamos também obter zero, porque o campo elétrico é perpendicular ao elemento de superfície, e exatamente como foi explicado para a superfície A, o campo não atravessa a superfície, logo o fluxo é zero. Então, qual é o fluxo total? O fluxo total é o fluxo através da superfície A, mais o fluxo através da superfície B, mais o fluxo através da superfície C. 0 mais E de R vezes 2πrH mais 0 é igual a 2πrH. Vamos lá ver onde é que nós estamos na resolução do exercício. Nós queremos aplicar a lei de Gauss, que se escreve deste modo, para calcular o campo elétrico do fio. E a parte esquerda já está resolvida. Eu já consegui, reparem, já consegui escrever este integral como o produto do campo por uma superfície. E por isso eu já tenho uma equação para o campo. Para continuar, tenho que trabalhar o lado direito, que é a carga no interior. Ora, qual é a carga no interior da superfície? É o integral da densidade linear de carga do fio ao longo do fio. Ora, como o fio está segundo o eixo dos Z's, é este integral. Mas, reparem, é-nos dito que é no interior da superfície gaussiana, é a carga no interior da superfície gaussiana. Logo, a superfície gaussiana, como vai de menos h sobre 2 a h sobre 2, o meu integral aqui também vai ser para os mesmos limites da superfície gaussiana, porque a carga é a carga no interior. Então, nós vamos obter lambda vezes h, como era de esperar. E pronto, vamos terminar o exercício aplicando a lei de Gauss. Aplicando, vamos ter o lado esquerdo o fluxo, que é 2πrH E de R. E do lado direito, vamos ter lambda h sobre epsilon zero. Atenção, vocês veem que os h's vão cortar, e por isso o campo elétrico vai ter esta forma. O campo elétrico é igual a lambda sobre 2π epsilon zero R, e por isso o vetor campo elétrico vai ser a sua intensidade vezes o versor, o de R. Não nos esqueçamos nunca das unidades, Newton de Coulomb ou volt por metro, e vemos que ele aponta radialmente, tudo bem. Será que as unidades, as dimensões do nosso campo elétrico estão corretas? Ora, a densidade linear de carga é uma carga por unidade de comprimento, a dividir por um comprimento temos uma carga a dividir por um comprimento ao quadrado e por epsilon zero, que é de facto a dimensão do campo elétrico, e isso leva-nos a crer que o nosso resultado está correto. E assim se resolveu o campo elétrico de um fio infinito aplicando a lei de Gauss.